Começamos mais um episódio de Inspira, Não Pira. E hoje é mais um episódio que a gente vai estar falando do meu livro, Quando Deus Me Disse Não. Hoje eu tenho aqui mais uma convidada, como eu já falei para vocês, né? No livro eu trago cartas de mulheres que em algum momento eu acompanhei, ou eu conheci, ou eu soube, que passaram por um período ali quando Deus disse não. E hoje eu quero trazer para você aqui minha convidada, que é a Sara. Sara é minha prima, obrigada por ter topado. Ela é super tímida e eu convenci ela a vir aqui, né? Mas ela tem um testemunho muito lindo. Então, Sara, conta um pouquinho aqui para quem está nos assistindo, né? A mesma coisa que eu falei para você quando eu pedi a carta, que eu falei para as mulheres que viriam aqui eu estou fazendo um livro e eu quero que você faça uma carta aí para uma desconhecida que esteja passando por um momento difícil sobre quando Deus te disse não. Então, conta para mim, para a gente aqui um pouquinho a tua história. Bom, vamos lá. Primeiramente, olá, né? Não sei que momento do dia você vai ver isso, bom dia ou boa tarde. Como vocês já sabem, meu nome é Sara, eu tenho 26 anos, eu sou formada em medicina veterinária por formação, mas hoje eu trabalho com meu pai, sou casada já. Casada há quanto tempo? Há 5 anos. Vamos fazer 6 anos esse Casou ano. novinha, 21. Casei com 21 anos. Bom, vamos lá. Você quer desde o começo do começo? Vamos começar, vamos falar primeiro da tua vida com Deus. Tá. Nasceu em família cristã, como que foi? Sim. Eu nasci na Igreja Nova Aliança, minha mãe já era convertida, minha família, né, toda a minha família. Então eu sempre tive muito, como eu posso dizer? Sempre fui muito presente na igreja. E muita proximidade com Deus. Sim, sempre participei muito das coisas da igreja. É uma coisa comum pra mim, pra minha família, e algo que eu sempre gostei muito. Claro que a gente tem as fases, né, de adolescente, que você dá umas escorregadas. Mas sempre fui convertida, né? Já nasci na igreja, enfim. Em algum momento da tua vida, teve alguma fase onde você se viu ali afastada de Deus, assim? Sim. Que você pode falar assim, não, eu consigo falar que em tal fase eu tive uma proximidade. Por exemplo, agora eu gravei um outro episódio também e a gente estava falando sobre como a gente tem um marco ali na nossa vida com Deus. Então, assim, eu, pelo menos, na minha experiência, eu cresci em família cristã, crescendo na igreja, mas eu era aquela crente, assim, que era meio que um relacionamento inconstante com Deus. Eu não vou dizer que, nossa, eu desfrutava de um relacionamento íntimo com Deus desde sempre. Mais adulta, que eu fui ter parece que uma maturidade espiritual ali, para falar assim, não, agora eu entendi realmente o evangelho, eu realmente conheci Deus. Então, você teve esse marco? Eu não lembro de ter, tipo assim, um dia que, meu Deus, a partir daí foi. Mas também foi depois de, acho que até depois de casada. Numa fase, assim, da vida. Isso, mas eu lembro de jovem, assim, não que eu seja velha, mas sei lá, eu devia ter uns 18, uns 17 anos. Foi na fase mais que você quer descobrir as coisas, né? Que eu tava afastada, assim, da igreja, tava afastada... Da igreja não, porque como meus pais sempre foram muito, né, da igreja, eu tinha que ir sempre, mesmo eu não querendo ir ou não. E hoje eu agradeço muito a minha mãe, ela ter me obrigado a ir, porque foi algo que ela enraizou em mim, mesmo eu não querendo ir. Mas enfim, eu lembro de ter uma época, mais ou menos nessa idade, de que eu não queria saber, eu tava totalmente fria e fazia muita coisa escondida, mentia para meus pais. Eu lembro até um pensamento que eu tinha na época de eu saber que eu estava em pecado, que eu estava fazendo coisas errado, e eu falava assim, mas não deve ser tão ruim pro inferno. Ah, entendi. Eu já pensei isso. Entendi. E é uma coisa que me marca, eu lembrar que eu já pensei isso. Hoje eu falo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Entendi. Mas e você, em algum momento, você sentiu, assim, sei lá, uma raiva de Deus? Nesse momento, assim? Não, você não teve... Era só uma indiferença. Mas assim, era uma indiferença. Então, por exemplo, assim, nessa fase você não orava? Não. Entendi. Você teve uma fase de, tipo assim, afastou. Tipo assim, não queria saber mesmo. Queria fazer coisas que, segundo a palavra, não seria certo. Mas Entendi. eu falava, mas não é tão errado fazer isso, entendeu? Entendi. Mas aí isso te afastava de Deus? Sim, total. Tá. Total. E aí, então, e você cresceu nesse ambiente, sempre tendo uma vida ali, vai e volta com Deus, mas ali, né, na igreja. E aí você casou, e aí agora vamos falar da sua história, da sua carta. Você sempre quis ser mãe? Não.
Na verdade, não é que eu não queria ser mãe, mas eu nunca sonhei em ser mãe. Porque eu tenho Tipo amigas que falam, tipo assim, nossa, meu sonho é ser mãe. Não, nunca falei isso. Mas eu sempre soube que um dia eu ia tentar ser mãe, né? Não vou Era falar. parte do seu plano. Sim, de plano de vida, de construir família. Isso eu sabia que um dia eu ia ter que tentar fazer. Mas não era um sonho. Tipo, eu via as pessoas com bebê, eu não sei, eu vi uma criança, eu não sabia muito o que fazer. Entendi. Sabe, eu nunca tive jeito E você com criança. tinha já bastante sobrinhos, né? Porque... Até antes dos meus sobrinhos, eu não tinha jeito nenhum com criança. Não ligava. Eu não sou aquela pessoa que chega e fala, ai, que coisa linda, não sei o quê. Não. Zero. Tipo assim, tá bom, seu filho. Legal. E quando meus sobrinhos chegaram, aí foi um, tipo assim, mudei completamente. Mas com os meus sobrinhos. Tipo assim, não que eu não me importava com outras crianças, mas eu entendi, criou um sentimento diferente ali de bebê, de cuidado, sabe? Que foi muito legal. E quando que você começou a ter o desejo de ser mãe? Eu sempre falei que eu queria ser mãe nova, jovem. Não queria demorar muito. Mas aí eu coloquei com 23 anos que eu gostaria de começar a tentar engravidar ou ser mãe com 23. E de fato foi o que a gente tentou, né? Eu coloquei DIU pra casar e daí com 23 anos eu tirei o DIU pra começar a tentar. Daí... Eu lembro certinho no dia que a gente decidiu. E assim, não foi um sentimento que eu queria ser mãe, isso que é engraçado. Mas foi tipo assim, eu acho que já tá bom o tempo que a gente viveu. Chegou a hora como de engravidar. casal, e eu acho que tá na hora. Eu e meu marido tivemos esse sentimento. Ele também nunca foi tipo, nossa, quero ser pai, meu sonho é ser pai. Não. Tanto que a gente brincava quando os meus sobrinhos eram... mais novinhos, que daí a gente viajava em férias em família, e daí a gente via... O caos de ter um bebê, a gente olhava um pra cara do outro e falava, quantos anos mais a gente vai adiar? A gente brincava sempre isso. Enfim, mas chegou um momento que a gente viu que, acho que tá na hora. Enfim, daí aí eu usava DIU, eu tirei o DIU nesse dia, e eu sabia que eu tava fértil nesse dia. Que eu tirei. Gente, Porque eu sempre tive o ciclo muito certinho. Eu sempre soube exatamente as fases que eu tava. No dia mesmo que tirou o DIU? No dia que eu tirei o DIU, eu sabia que eu estava fértil. Aí eu pensei, né? Existe a possibilidade, mas é muito difícil. Porque, né? Gravidade primeira, assim, a gente sabe que até 1 ano é normal você tentar e não conseguir. E beleza, aí eu tirei o DIU. Aí passou uns dias depois que eu tirei e eu comecei a sentir umas coisas estranhas. Aí como eu sou muito certinho com o meu ciclo, eu já fiquei desconfiada. Falei, meu Deus, será possível que eu dei conta de engravidar no dia que eu tirei, né? Aí, só que não tinha atrasado minha menstruação ainda. Aí eu fiz um teste. Comprei um teste de farmácia e fiz. Aí eu lembro que nem foi na hora, deu uma linhazinha muito fraquinha. Tipo assim, na verdade, na hora não deu nada. E depois de um tempo Apareceu. eu voltei e tava muito fraquinha. Eu fiquei, meu Deus, será que eu tô ou não tô? Porque você não sabe, né? Na hora que você entra nesse mundo, você não entende nada. Aí, mandei pra minha médica, ela falou assim, faz de sangue. Espera uns dias e faz de sangue. Aí fiz. E deu. Aí nisso eu fiz outros de farmácia também e deu. Aí eu falei, meu Deus. Aí quando eu fiz um ultrassom. Quando eu fiz... Não, perdão. Pulou etapas. Eu tô pulando, eu tô confundindo as histórias, porque são 2, né? Enfim, daí eu... Spoiler. Aí eu não fiz ultrassom, eu tava só com o exame de sangue. Só que era muito cedo pro ultrassom, porque eu descobri antes de atrasar. Então, o indicado é, você tem eu nem lembro agora, mas... 6 semanas, acho que tem que fazer. Né? Que é bom fazer. Antes disso, corre risco, você não vê nada, aí você fica preocupado. Tipo eu, né? Fiquei 20 dias achando que tinha perdido. Então, aí beleza, descobri que tava grávida, contei pra minha família, contei pras pessoas próximas, né? E 1 semana depois eu tive um sangramento. Foi pouco, mas sangrou. A gente sabe que, né? A grávida não tem. A pior coisa quando você tá grávida é ter um sangramento. É um sinal muito alarmante. Aí eu mandei pra minha médica, ela falou assim, vamos fazer um ultrassom, mesmo que sendo antecipado, pra ver. Ainda era cedo. Tá, nesse momento, o que passava na sua cabeça? Perdi. Mas... Você com Deus, você não orava? Porque, gente, eu vivo assim numa oração constante. Então, minha cabeça toda hora eu sei falar o que tá passando com Deus. O que passava pra você? É que eu sou uma pessoa muito prática, você sabe, né? Sei. Você me conhece. Então, tipo assim, se eu perdi, ok. Claro que eu ia ficar muito triste, né? Ter o luto de ter a perda, porque você cria uma expectativa e tal.
Mas tá bom, se for pra ser, é comum. Aí todo mundo, muita gente fala comum, muito é isso. comum, É é muito comum. normal, é muito comecinho, muito comecinho. Então, é normal, né? Então, tipo assim, por mais que existia aquela tensão de, putz, será? Mas tava tudo bem. Não tava, tipo, arrasada. Não. Aí... Ela também é bem racional. Eu sou dramática, ela é bem racional. Aí eu fiz... Onde que eu parei na história? Você tava sangramento, ligou pra sua médica, Aí sua eu médica fiz falou, vamos fazer ultrassom. Eu fiz ultrassom. E no ultrassom, a médica, ela lidou comigo como se eu nunca estivesse grávida. Ela falou, não tem nada aqui, não tem nada no seu útero, não tem sinal de gravidez aqui. Mas era a sua médica? Não, a médica do ultrassom. Ah, tá. Da clínica de ultrassom. Grosseira, gentil. Não, ela foi bem normal. Prática. Prática. Ela falou o que ela tinha que falar e ponto. Aí eu não entendi, mas tá bom, passei pra minha médica. Falei, ó, mostrei o exame e tal. Só que, o que foi estranho? Mesmo tendo aquele sangramento e esse resultado de exame, eu continuava tendo sintomas de enjoo, de sentir fome, peito inchado, que normalmente cessa tudo, né? Você para na hora, tudo. Aí... Isso quantos dias mais passando? Tipo, no dia seguinte. Entendi. Na verdade, quando a minha médica viu o resultado do ultrassom, ela falou assim, olha, esse sangramento pode sim, de fato, ser um aborto, ou pode ter sido só um descolamento, alguma coisa, mas que como tá muito cedo, ainda nem dá pra ver no ultrassom. Por isso que ela falou que não dá pra ver nada. Não quer dizer, ainda não... Ela falou, eu não condenaria ainda. Ela me deu uma esperança. Ela falou, vamos esperar uma semana, não lembro, alguns dias. Acho que era 2 dias. E ver se evolui. A gente refaz pra ver se o beta aumentou. Só que nesses 2 dias eu ia viajar pra fora do país. Então não ia ter como eu fazer, depois de 2 dias, o beta. Aí ela falou, vai, quando você voltar, a gente refaz o exame. Aí a gente viajou. E eu até cogitei fazer lá nos Estados Unidos, mas a gente não entende nada, não sabia como fazer o pedido e tal, enfim. Só que enquanto a gente viajava, eu tinha muito sintoma todo dia. Acordava super enjoada, sentia uma fome absurda. E eu continuei tendo sangramento. E esperança ou não? Esperança e dúvida. Porque eu tinha o sintoma que eu falava, não, isso não é normal. Alguma coisa tem em mim. Mas o que você pedia, o que você falava com Deus? Por que eu tô te falando isso? Porque quando eu fiz o meu primeiro ultrassom, não tinha embrião. E a médica falou pra mim, olha, não tem um embrião aqui, não bate com a idade gestacional que você tá falando, então de duas uma. Ou você perdeu, ou tá de tempo diferente. Ovulação tardia, e daí a gente só vai saber daqui 17 dias. Falei, meu Deus, 17 dias sem saber? Eu não tinha sangramento, não tinha nada. Nesses 17 dias, tipo, eu fiquei apavorada, morrendo de medo. E eu ficava, Deus, pelo amor de Deus, eu não quero perder esse bebê. Deus, pelo amor... Assim, ó, eu não tenho muita vergonha de falar assim, eu não acho que é sábio a gente orar do jeito que eu orava. Eu deveria ter orado para Deus fazer a vontade dele. Sim. Eu ficava assim, Deus, que seja feita a sua vontade, mas por favor, Deus, eu não quero perder esse bebê. Então, assim, eu orava muito por isso. Eu fiquei assim, eu fiquei num estado... Tipo assim, desesperada, implorando para Deus. Eu implorava para Deus para eu não perder o bebê. Eu lembro disso, entendeu? Então, assim, você nesse sentimento de estar ali esperando, sem saber, você não... No fundo, você ficava desejando que estivesse, ou você estava bem tranquila, entregue ali à vontade de Deus? Como que você estava? Eram sentimentos... Mudava a cada minuto, porque era o seguinte, eu tinha sintomas. Aí eu ficava com uma esperança muito grande. Puxa, seria legal se eu tivesse, né? Se tiver tudo errado isso que a gente viu. Eu ficava feliz. Só que como eu tive um sangramento e já meio que um laudo da médica, eu já tinha sofrido luto. Você já tinha pensado... No dia do ultrassom, eu falei, perdi. Ou, sei lá, nem malemar estive grávida. Eu já tive esse sentimento. Mas perdeu o que você idealizou de gravidez, ainda que você não tivesse. Aí, quando eu acordava e tinha essas sensações, eu falava, puxa, pode ser que eu esteja. Aí eu ia no banheiro fazer xixi, saía sangue. Eu falava, putz, não tô. Tô perdendo, Nossa, ainda tô perdendo. Confusão. Entendeu? Então foram 12 dias de viagem assim. Com esperança, Tadinha. vendo coisa de bebê e comprando, porque a esperança me fazia comprar as coisas. Só que daí, às vezes, eu ia no banheiro. Aí eu até parei. Eu lembro que minha mãe e o Felipe até, que a gente viajou com meus pais, né? O Felipe, meu marido. Eles perguntavam quando eu ia no banheiro, tipo, e aí, saiu, não sei o que. Aí eu parei de falar um momento. Tipo, às vezes eu falava, não saiu nada. Mas tinha saído. Aí quando saía, eu não falava. Às vezes eu falava, sabe? Tipo assim, eu Você não não sabia, queria mais falar. Eu não sabia que esperança mais dá, que sentimento dá mais. Porque nem eu sabia o que estava acontecendo, né? Enfim, então foi meio que isso. Mas eu não... Claro que eu pedia eu queria estar. Mas se eu não estivesse, estaria tudo certo. Porque eu já tinha perdido na minha cabeça.
Entendeu? Eu já tinha Entendi. sofrido a perda. Então, se eu tivesse, Era ia ser... um bônus. Tipo, nossa, graças a Deus eu tô. Mas se eu não tivesse, tá bom. Eu já sabia que eu não tava. Era tipo... Deu pra entender? Entendi, deu. Era confuso na minha cabeça, porque realmente era cada hora... Mas era você um com Deus, sentimento. em nenhum momento você ficava tipo assim, Deus, por favor, não faz isso comigo. Não. Não? Nossa, eu tinha muito. Eu ficava assim, Deus, por favor, Deus, eu te imploro, Deus, eu imploro, não faz isso comigo. Não. Deus, eu não quero perder esse bebê. Eu ficava assim, por isso que eu tô perguntando isso, porque isso muda muito como a gente sente Sim, o que a total. gente passa. Aí tá, 12 dias de viagem. Aí a gente voltou e eu tinha ultrassom e eu andando pra lá e pra cá, lá na viagem, como se nada tivesse... Tipo assim, como se eu tivesse 100%. E eu achava que estava. Aí eu voltei, eu tinha ultrassom 2 dias depois. Já tinha marcado. Aí eu lembro que eu cheguei e a clínica me mandou mensagem pra adiantar. Pro dia seguinte. Eu falei, nossa, que bênção, né? Perfeito, eu tô super curiosa, fui. Aí, no ultrassom, fiz com outra médica, que eu acho, na minha opinião, ela foi mais técnica, que a outra poderia ter visto antes. Eu tava com uma gravidez ectópica. Que Nas trompas, né? Que é quando o bebê, o embrião se implanta num lugar que não é dentro do útero. E isso é muito perigoso, né? Porque pode romper a qualquer momento, até a Ana minha já veio irmã aqui, teve. e no caso dela rompeu, é muito sério. E o meu já tava num tamanho, não grande, mas já tava Desenvolvendo. considerável, tipo assim, que tomar um remédio... Porque se você vê muito antes, você pode tomar um remédio que faça ele sair. Mas dependendo do tamanho, o remédio já não adianta mais e tem que ir pra cirurgia. Aí ela ficou, tipo, assustada por eu ter ido viajar e tava andando, né? Porque quando você descobre isso, você tem que ficar intacta pra não romper. Porque esse é o medo, é de romper. E daí ela falou, olha, eu não vou deixar nem você voltar pra sua casa, eu vou ligar pra sua médica agora. Você vai direto pro hospital, a gente precisa fazer a cirurgia. É uma cesárea? É tipo Não uma é cesárea, não? Acho que em algum momento já foi. Da mas Ana foi. É, Porque a da Ana rompeu a trompa e teve uma hemorragia interna. então eu acho que depende. E também no meu caso, foi a vídeo. Eu acho que também tem tá. questão de Tamanho, tecnologia, sei lá. Tá, Não, Foi algum por momento, vídeo. acho que já foi cesárea em alguns casos, mas no meu caso foi por vídeo. Que tem corte, tudo, anestesia geral e tal, enfim. Aí eu lembro que isso foi um susto muito grande pra mim. Porque... Não sei, uma coisa que eu nunca imaginei. Eu nem sabia que isso existia, na verdade. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E eu fiquei muito assustada. E não foi com a questão de, tipo... É que é o que eu falei, eu já sabia na minha cabeça, em um lado da minha cabeça eu já tinha perdido. Aí veio uma bomba. Um dia depois da viagem, você vai direto pro hospital e faz uma cirurgia, com anestesia geral, tudo, eu tenho medo de anestesia. Eu tenho medo de dormir e não acordar mais. Aí eu fiquei muito assustada. Mas por isso, não era nem E tipo, do fato de você estar meio que correndo um risco de vida ali, Sim. porque, né, poderia romper, você poderia ter uma hemorragia. Ela poderia romper enquanto eu tava ali. Tipo assim, é que eu não sabia antes, né? Mas ali eu tava sabendo e eu não tinha feito cirurgia ainda. Então eu fiquei muito assustada mesmo. E eu lembro que o meu sentimento, assim, de falar com Deus, né? Era de medo. Eu tinha medo. Eu falava, Senhor... Que medo! É estranho, porque eu nunca tinha sentido Até a oração dela é prática. Medo. Eu tô com medo, eu tava com medo de, sei lá, eu não entendia por que tava acontecendo aquilo, enfim. E daí eu fui pra cirurgia e eu lembro que eu chorava muito. Chorava muito assim, a hora que minha mãe olhava pra mim, eu chorava. O Felipe, na época, tava com Covid. E ele não pôde ficar no hospital comigo. Aí por isso que minha mãe ficou. Aí tá. Fiz a cirurgia, deu tudo certo, graças a Deus. É uma recuperação até que tranquila, porque como é por vídeo, né? Eu lembro de ficar muito dolorida, tipo, 2 dias depois. Mas depois você vai recuperando rápido. E eu lembro de no dia antes a médica, eu chorando enquanto a médica veio. Porque não foi a minha médica que fez essa cirurgia, porque ela não faz. Entendi. Ela foi uma amiga dela, ela estava junto na cirurgia, mas não é ela que fez. A médica veio se apresentar e tal. E ela falou, do que você tem medo, né? O que tá acontecendo? Eu falei, eu tenho medo da anestesia. Eu tenho medo da anestesia. Eu não tinha medo não era nem do procedimento. Ela falou, não, fica tranquila, é muito tranquilo e tal. Enfim, daí passou. Foi a cirurgia. E o pós foi difícil, no sentido de ainda estar assustada por tudo que aconteceu, mas é o que eu falei, eu sou prática, tava resolvido. Entendeu? Tipo assim... Passou. Era não tô mais na dúvida, já sei que perdi. Exato, era isso que
que Deus tinha pra mim, não que ele planejou acontecer isso comigo, não tô falando isso, mas era o que era pra acontecer e tá E uma tudo bem. pergunta, você tirou uma trompa ou não? Tirou a trompa. Tirei a trompa esquerda. Uhum. Aí veio essa, depois, né, de recuperar e tal, veio essa questão. agora você tem uma trompa só. A chance de engravidar pode demorar um pouco mais, porque às vezes uma trompa é mais saudável que a outra. A gente ovula cada mês de um lado, né? Então, o mês que eu ovulo do lado esquerdo, não adianta. Teoricamente, não adianta, porque não tem como o embrião chegar no ovário. Aí começou essa dúvida, né? Aí eu lembro até do meu marido falando, nossa, será que não seria interessante a gente pensar em congelar óvulo? Tipo assim, já foi para um cenário de, será Deus, que não vai... calma. Né? Nem queria pensar nisso. Tá bom, aí passou, recuperei, a indicação era 3 meses, não lembro se 3 ou 6 meses. E até então, nada chateada com Deus de ter perdido. Nada, zero. Não, era mais um... É o que eu falei, eu tive muito... Chateada foi uma coisa que me assustou. Uhum. A situação me assustou muito, mas com Deus, sempre tudo certo. Era o que o senhor quer, Filho senhor, obediente. tá tudo bem. Queria ter sido assim sempre. Aí, passou 3 meses... Acho que a gente voltou... Acho não, a gente voltou a tentar. Daí eu já tava bem, falava, não, vamos... Passado 3 meses. 3 meses da cirurgia. A minha médica tinha liberado, tentar de novo. Aí a gente voltou a tentar. Aí passou... Uma pergunta, te interrompendo. Você tinha medo de não ser mãe? Tipo, na hora que você perdeu, passava na sua cabeça um questionamento assim, putz, será que eu nunca vou ser mãe? Nesse momento, não. Não? No outro, sim. Ah, tá. Spoiler, vai. O que dava um medinho era de demorar. Falava, Entendi. será que eu vou ser, ficar, sei lá, meses, anos tentando e não vou conseguir? Mas, tipo assim, não era uma coisa que me... Eu não perdia tempo pensando, não. Era... Prática. Passava na minha cabeça, eu falava, mas tá tudo certo. Se for, vamos lá. Tá. Aí a gente voltou a tentar, daí passou um tempo, eu comecei a me sentir mal de novo. Mesmo eu me conheço muito, fiquei desconfiada, falei, ixi, vou direto pro beta. Já nem comprei teste de gravidez, porque teste só te confunde. Às vezes você tá muito ansiosa, você quer fazer antes, aí ele não dá, aí você tem que esperar 5 dias, aí você vai ver, aí dá. O beta, se tiver um pouquinho, vai dar. É. Aí eu fui direto nele. Prática. E faltava, sei lá, uns 4, 5 dias ainda pra atrasar a minha menstruação. E eu fui fazer, de teimosa. E deu. Aí, faltava... acho que foi isso mesmo. Aí, beleza. Fiz o beta, vi que tava grávida. Já na primeira tentativa de engravidar, depois dos 3 meses? Na primeira Meu tentativa. Deus! Aí, eu fiquei com muito medo de estar fora do lugar. Tipo, fiquei muito feliz de ter sido rápido, mas eu falei, meu Deus, eu só quero ver se esse bebê tá no lugar certo. Porque aí eu já pensava, imagina eu perder outra trompa, aí já era, não sei mais, né? Aí veio um medo, assim, das próximas gestações, né? Se tivesse. Aí eu fiz ultrassom. Primeira coisa, né? Mesmo antes da hora, a minha médica concordou também, por conta do histórico, né? Não, vamos ver se tá no lugar. Fizemos, tava tudo no lugar, tudo bonitinho. Aí veio a notícia inesperada. A gente descobriu porque no ultrassom você consegue ver de que lado você ovulou, né? Que eu tinha ovulado do lado esquerdo. Do lado que eu não tinha trompa. Aí a gente falou, nossa, milagre, né? Eu engravidei do lado que não tinha como. Que não tinha como. Aí a gente ficamos felizes da vida, comemorando a gestação e já planejando tudo e tal. Beleza. Aí eu muito ansiosa que sou, fiz o exame de sangue. Não queria esperar pra fazer no ultrassom, uns 3 meses, né? Fiz sexagem, acho que com 8 semanas mínimo, né? A gente fez uma revelação só para os nossos amigos, assim, só de estourar, vai ver amigo e família. Descobrimos que era uma menina, e ela ia se chamar Lia. Aí passou, acho que 2 dias, 1 dia ou 2 dias depois, foi muito rápido, foi muito próximo da revelação. Eu fui fazer um ultrassom de rotina e não tinha batimento. A hora que eu sentei lá, a médica, não era a médica que costumava fazer, porque eu queria sempre fazer com a mesma, né, pra ela me acompanhar. Mas nesse caso, como era um de rotina, eu tinha marcado com a que tinha e fui. Mas ela foi muito querida, a médica. Ela ficou quietinha na hora que ela colocou o negócio lá, né? Que a gente ainda faz por dentro no começo. E aí eu já entendi que não estava tudo bem. Aí fiquei apreensiva para olhar pro meu marido, porque ele também já tinha... Você sabe, você já entende a situação, né? Aí ela falou, olha, não, tá sem batimento, acho que 2 dias, 1 dia que já tinha parado, eles falam certinho, né? Aí foi
um baque muito grande, assim, pra nós como casal mesmo. Porque, como eu tinha falado, né, que eu tinha engravidado do lado esquerdo, a gente falou, nossa, era um milagre. Então, tipo assim, vai dar tudo certo, né? Foi uma gestação muito... Não tem como dar errado agora. Ainda mais depois de você passar pelo que eu passei. Você não imagina passar... Eu imagino que vocês estivessem orando já por... Tipo claro, assim, com da certeza. hora que viu que estava grávida, eu imagino que vocês diariamente oravam. Com certeza. Pra que corresse tudo bem. E a minha mãe, ela... Eu não sei se... Não foi num sonho. Eu acho que sei lá, em alguma oração dela, eu lembro dela me falar bem antes de eu engravidar, ou na primeira gestação, foi próximo, assim, de eu começar nessa fase de engravidar. Ela falar que ela sentia que o Senhor tinha colocado no coração dela que seria uma menina. Aí, eu engravidei do lado que não era pra ter engravidado. Descobri que era uma menina, eu não tinha medo nenhum de acontecer alguma coisa. Você tinha certeza. Tudo certo. Aí veio a notícia, né? Aí eu lembro de, no dia, claro, chorando, né? Já muito triste, eu olhei pro meu marido e falei, tá bom, é o que Deus queria. Tipo assim, eu tinha tenho, graças a Deus, né, uma tranquilidade, assim, dos planos de Deus pra mim muito grande. Tipo assim, por mais que eu estava sofrendo muito, tá tudo certo. E eu lembro que até pro meu marido foi mais difícil. Ele conta, né, até pulando um pouco pro testemunho dele. Ele fala que na primeira perda, né, na cirurgia, pra ele foi muito prático. Ele falou assim, não, acontece, você tá bem, tá tudo certo, você viajou. Tipo assim, a gente pensou muito no lado positivo, que realmente é o que mais prevaleceu. Porque assim, eu andei um monte, eu podia ter rompido no avião. O que ia acontecer comigo se rompe no avião? É muito sério, né? Então, ele se agarrou muito nisso. Meu, Deus cuidou de tudo, tá tudo bem. E, de fato, tava mesmo. Só que na segunda, acho que por a gente estar nessa... né, estamos na gravidez do milagre, tirou o chão dele. Ele ficou indignado. Ele teve um sentimento não sei de raiva, mas de indignação com Deus. Não, eu falo assim, até é importante a gente falar isso aqui, isso é uma coisa que eu acho importante do livro, que é assim, a gente tem uma ideia de que a gente não pode falhar com Deus, de que a gente não pode reclamar, de que a gente não pode se indignar, de que a gente não pode... E isso traz um sentimento de acusação muito grande quando a gente tem. Porque a gente não escolhe ter. Eu, por exemplo, eu não escolhi ser imatura em determinada fase da minha vida, mas eu já tive várias orações indignada com Deus. E eu acho que isso afasta as pessoas, porque quando a pessoa sente a indignação, ela se afasta de Deus. Entendeu? E se a gente... eu até já falei disso. Uma vez eu fiz uma pesquisa... por que as pessoas não tinham relacionamento com Deus? E a maioria não é que elas não tinham porque elas não conheciam Deus. Elas se magoaram com Deus ou tiveram raiva de Deus e elas brigaram com Deus. Sim. Então isso eu acho muito sério. A gente precisa normalizar, não normalizar no sentido de que é certo, mas também não de condenar o sentimento de indignação que a gente tem. Ele é emocional, ele faz parte do luto. A gente ter raiva, a gente ter indignação. E eu falo assim, é melhor a gente estar orando, brigando com Deus, do que a gente não estar orando. Com certeza. Então, assim, eu vejo que eu admiro muito pessoas como você, que tem essa submissão de, não, eu não questionei Deus. Mas eu, em muitos momentos, eu já tive, do tipo, Deus, por quê? Então, eu acho que a gente falar disso, eu acho que é legal da gente... Gosta de você falar do Felipe, que ele teve. E aí, né? Ele não agradou menos Deus do que... Sim, né? lógico. Ele estava com o coração ali aberto para Deus, né? E ele teve, então, esse sentimento de... Ele ficou bem indignado, assim, bem frustrado com Deus. E ele fala que ele teve meio que uma briga, né, com Deus. Tipo, de falar, meu, como assim? Né? Já passamos por um processo difícil, aí vem agora e... Como assim? Ele ficou indignado mesmo. E também a gente tem naquela ideia assim, ó... Pô, a gente acredita num Deus que ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Não podia? Sim. Não podia ter dado certo essa? Eu acho que esse é um ponto da gente... que pesa no sofrimento. Eu acredito assim, que é mais fácil para passar pelo sofrimento um ateu do que uma pessoa que conhece Deus mais ou menos. Porque a pessoa que conhece Deus mais ou menos, ela não tem algumas coisas enraizadas no coração dela, e daí, além do sofrimento, perdeu um casamento. Além desse sentimento, ela tem o sentimento de que Deus falhou com ela. Porque se ela não conhece Deus por completo, ela vai achar que Deus falhou, que Deus esqueceu, que Deus rejeitou. E aí ela sofre mais. Então, às vezes, é melhor até não acreditar do que acreditar num Deus que não é o Deus
não acreditar em Deus por completo. O melhor cenário é a gente passar pelo sofrimento, acreditando em Deus, mas conhecendo Deus verdadeiramente. E eu acho que essa tua maturidade vem de conhecer. Você conhece Deus. Você sabe o que Ele já fez por você, né? Agora tem gente que não. Tem gente que conhece Deus mais ou menos. É o Deus que está no céu, que pode tudo, mas que falha às vezes, esquece de mim, Sim. né? Então a gente tem esses sentimentos que ficam ali em conflito com a nossa fé. Mas aí tá, então ele teve os sentimentos ali dele, também brigou. Ele até hoje, né, passando por tudo, ele olha pra trás, ele viu que, tipo assim, na primeira acontecimento, na primeira perda, ele meio que ignorou o luto. Falou assim, não, tá tudo certo, tá tudo amém, vamos embora. No segundo, ele teve que viver o luto. Né? Tipo assim, parece que Deus puxou ele e falou, vem cá, você vai passar por tudo. Por cada processo ali, né? E foi muito bom. Pra nós, como casal, foi assim... Foi muito bom. Parece estranho falar isso, né? Explica mais. Mas foi porque, não sei, acho que a gente passou a valorizar coisas. Na verdade, muita coisa perdeu o valor. Essa é a verdade. Muita coisa perdeu o valor para nós. E a gente começou a valorizar o que realmente importa, que é Cristo. Assim, eu lembro de testemunhar com amigos e até na nossa célula, de falar, gente, eu não consigo entender como uma pessoa consegue passar por uma situação dessa, ou até piores, eu sei que a minha situação não foi a pior do planeta, sem Cristo. Não dá. Eu não consigo me imaginar passando por isso sem ter Jesus ali comigo, porque é difícil. Eu falo tudo isso, parece que eu fui, extremamente forte, às vezes até por fora pareceu, mas eu tava destruída por dentro. Só que eu tinha certeza de que Cristo estava ali, entendeu? De que fazia parte do que Ele queria. E até, voltando na história, quando... Eu descobri que ela estava sem batimento, ela já estava num tamanho considerável também para sair natural. Poderia sair, mas poderia não sair. E daí isso, acho que foi a pior parte dessa segunda perda, esperar. Eu tinha que esperar para ver se meu corpo ia expelir ou não. E tem até 30 dias para sair. Então você tem que viver sua vida normalmente, sabendo que seu bebê está morto dentro de você, não sabendo se ele vai sair ou não, se você vai precisar ir para o hospital, fazer uma cirurgia, né? Porque daí cirurgia não, é curetagem, né? É um procedimento. Isso foi muito difícil para mim, essa espera, porque como eu sou muito prática... Você queria resolver Eu gosto de resolver, por mais que seja sofrido, tendo um ponto final, acabou, entendeu? Eu não gosto dessa... mas também, eu não gosto, né? Mas não é o que eu gosto que importa. Eu precisei passar por isso para, cara, Deus trabalhar no meu coração. Aí eu lembro que eu esperei, acho que foram 20 e poucos dias, 23 dias mais ou menos, que eu fiquei esperando, e nada acontecia. Aí foi no dia do casamento da sua irmã, eu lembro. Na verdade, na noite, né, na madrugada, eu comecei a ter muita cólica, muita cólica. E era ritmado, isso que foi engraçado, foi tipo assim, um trabalho de parto. Porque era ritmado, vinha a contração, aí chegou um momento que eu tive vontade de fazer força, que é o que acontece no parto, né? No momento que você quer expulsar. Aí eu sentado na privada e saindo... Na sua casa ou no hospital? Na minha casa. E saindo muito sangue. E eu tava feliz, porque eu falei, tá saindo. Por mais que era uma situação estranha, né? Tipo, meu Deus, tô saindo muito sangue, mas eu falava, nossa, vai sair. E eu lá no banheiro, sentada na privada, conversando com meu marido de madrugada, a gente conversando, e eu com dor, mas saindo sangue. E era... Eu falo, não é brincadeira. O meu marido estava junto, ele era testemunha. Era uma torneira ligada de sangue. Saía de mim. Isso era bizarro. Tipo, parecia que era uma torneira ligada e saindo sangue sem parar. Eu fiquei 1 hora sentada e saindo sangue. E eu tudo avisando minha médica. Só que, obviamente, de madrugada ela não estava vendo, mas eu estava avisando. Aí, até que eu fui... quis entrar no chuveiro, né, pra tomar banho. E por ter perdido muito sangue, eu entrei em convulsão. Aí mudou a situação, do Feliz ficou tenso. Entendi, até então ele tava bravo, indignado com Deus, mas daí ele falou, Deus, corre! Aí a gente ficou meio tenso. Aí a gente ligou pra minha médica. Você teve uma convulsão? Entrei em convulsão. Mas foi muito rápido, foi tipo segundos. Eu lembro de, tipo... Meio que eu perdi a consciência. Eu perdi a consciência muito rápido, mas eu senti que eu perdi, sabe? É estranho isso, parece que, sei lá, você desliga. Aí eu só lembro de acordar com meu marido falando, Sara, olha pra mim, de tadinho, desesperado. Aí a gente foi pro hospital, minha médica daí acordou, viu, falou, vai pro hospital, eu vou te avaliar. Aí eu cheguei lá, achando que já tinha saído, né?
A minha médica foi me avaliar, o saco gestacional ainda estava dentro de mim. Então, todo o sangue que eu perdi... Claro, era conteúdo do útero, mas ainda não tinha saído o bebê. Aí ela falou, eu vou tirar agora. Aí ela, com o material dela lá mesmo, ela puxou, arrancou fora. Uma dor, assim, absurda, Ai, doeu gente. demais. Mas tirou. Aí eu ainda de curiosa falei, posso ver? Ai, Mas não dá pra ver nada. É um coágulo imenso de sangue, eu não consegui ver nada. Eu perguntei de curiosa, mas não deu pra ver nada. E daí, aí eu fiquei em observação, repetiu o exame de sangue, né? Por conta da perca de sangue, não tinha mudado nada meu exame, que isso pra mim foi completamente Deus. Porque Não o tem tanto de sangue que eu perdi, perdi. não ter mudado nada no meu exame de sangue, eu falei, ô louco, né? Obrigado. Enfim, daí fiquei em observação por umas horas e fui embora e ainda fui pro casamento da sua irmã à noite. Pedi pra minha médica, ela falou assim, olha, eu só vou deixar você ficar quietinha. Eu falei, não, pode deixar. Fui porque eu queria, tipo... Seguir a vida. Passou, acabou. Não vou perder esse casamento. Esse era o meu pensamento. E passou. E essa foi a... E como que foi o sentimento depois disso? Passou o dia... Aí eu tá. comecei a ter um pouco de medo de falar, poxa, será que não é pra eu ser mãe? Será que é isso que Deus tem pra mim? Né? Aí eu pensava isso, falava, Senhor, se for, amém. Só que, tipo assim, coloca alguma coisa no meu coração, né? Não sei, me mostra alguma coisa, algum caminho, não sei como é que vai ser agora. Mas também, ao mesmo tempo, eu não queria mais pensar nisso, por um tempo. Tipo assim, vinha esse medo, mas eu falava, não vou pensar nisso agora, eu não vou tentar engravidar tão cedo. Eu preciso distrair um pouco. Não estava preparada para outra... Porque foi muito perto, né? Foi em 3 meses aconteceu essas duas coisas. Aham. Aí E o Felipe, enquanto isso? Vocês tinham conversas sobre isso? Vocês falavam sobre como vocês estavam se sentindo? a gente tinha e não muito, porque a gente se entende muito. Então, tipo assim, meio que não... Eu lembro que quando eu tinha... Logo da posse que eu perdi, a gente conversava assim bastante, porque em muitos momentos eu tava chorando do nada. Só que não era... Eu tava triste, mas eu não tava indignada. Eu só tava triste pela situação, entendeu? Não era um choro de... Triste. Tava triste. E nesses momentos a gente conversava, ele me abraçava, ele foi muito acolhedor comigo. E até na época ele tava treinando pro Ironman, né? Ele é um triatleta. E o Ironman é um esporte que pede... Um esporte não. A prova Ironman é uma prova que pede exige muito treinamento. E ele gastava horas e horas treinando, mas ao mesmo tempo ele tava 100% ali comigo. E a gente conversava, assim. Ele compartilhava daí essa questão da indignação dele, mas ele não compartilhava comigo pra me gerar uma indignação. Ele se abria... Pra vocês se mas edificarem sabendo juntos. que ele precisava passar por aquilo agora, que Deus estava tratando alguma coisa no coração dele, que em algum momento ele ia entender. Isso eram as nossas conversas. Em momento nenhum a gente se afundava junto, entendeu? Era um tentando ajudar o outro. Porque enquanto ele estava indignado, eu estava triste, porém eu estava ok, tá tudo bem, eu estava em paz. E pra você, qual é a razão? A que você atribui a tua paz? Por que eu... Por que você... Assim, se tivesse que analisar aqui você... Por que você diria que você tinha essa paz? A minha mãe sempre... A gente até brinca, né? Tudo que acontece de ruim e de bom, ela fala todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ela sempre falou isso. Aí até teve um dia que... Um dia aleatório, alguém perguntou, tipo... o que a frase sua mãe mais fala? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu não sei se por conta disso, ou também por isso, e por conta de crescer na igreja, enfim... Eu sempre soube que tudo que Deus faz é bom. Então, não tinha por que eu me... Na minha cabeça, né? Não tinha por que eu me desesperar. Você tinha no teu coração enraizada a certeza de que tudo que Deus faz é bom. É bom. E o que ele tinha pra mim é melhor do que o que eu planejava. Eu pensei, talvez essa Alia não estava desenvolvendo bem, ela seria um bebê com algum problema. Não que isso seja um problema, mas é um problema, né? Tipo assim, tem gente que tem. Com alguma necessidade. E não sei, eu pensava sempre no lado bom da situação. Não era pra ser ela. E tá tudo bem, é o que Deus queria. Aí na outra gravidez também, sei lá. A gente, na verdade, a primeira coisa sempre vinha isso. Às vezes não ia ser um bebê saudável. A gente sempre pensa isso. Mas às vezes não, às vezes só não era pra ser mesmo.
Deus não queria, ou eu precisava passar por aquilo pra ele tratar algo no E meu você coração. tinha essa convicção no teu coração? Tinha. Sempre tive. Mas é o que eu falo, não é porque eu tive isso que eu passei por tudo plena. Não, isso é até importante a gente deixar que é bem claro. É diferente você sofrer e você questionar. Mas o que eu acho é o jeito de sofrer é diferente quando você tem essa convicção no seu coração. Com certeza. Porque, por exemplo, eu hoje tenho uma maturidade espiritual muito diferente do que eu tinha 5 anos atrás. Muito diferente. E hoje eu tenho um entendimento que eu não teria sofrido metade do que eu sofri se o meu filho tivesse sido... Eu teria sofrido. É porque tem medo, a gente fica com medo, a gente sofre, mas eu não teria ficado. Eu tive mais de 1 ano de estresse pós-traumático depois do Lucas ter ido para a UTI. E o meu sofrimento, eu sei hoje olhando, que não era sobre a UTI, era meu com Deus. Eu fiquei magoadíssima com Deus. Porque para mim era tipo assim, meu Deus, tipo assim... Por que Deus está fazendo isso comigo? Então, eu entrei num estado ali emocional muito ruim, que não era pelas circunstâncias. Era pela minha vida com Deus e pela imaturidade que eu tinha. Eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Hoje, por exemplo, eu tenho um entendimento, e isso está no livro, que Deus já me deu um grande sim na cruz. E aí, depois desse sim, eu não estou muito na posição de querer nada mais, de exigir nada mais. Sim. Eu não tinha essa visão. Eu tinha uma visão de tipo, eu sirvo a Deus, eu acredito em Deus, eu ajudo ele me ajuda, sabe assim? Era tipo, Deus tem que me atender, Deus não pode se esquecer de mim ali. Então, eu não tinha o meu olhar em Jesus, o meu olhar estava em mim, entendeu? E eu acho que tendo hoje o olhar em Jesus é diferente. O jeito que a gente olha as situações. E parece que você tinha, então, já um olhar de que você não tem que exigir nada mesmo. Porque... eu na minha vida com Deus, até nos altos e baixos, eu sempre me diminuí muito. Tipo assim, eu não mereço nada. Eu tenho certeza que eu não mereço nada. E eu achava que eu merecia porque eu pensava assim, eu faço o que é certo, eu não sou errada, não sou do mal, eu acredito em Deus. Então, para mim, quando uma coisa não saiu daí muito diferente, porque as pequenas coisas, elas não me marcavam ali como, Deus... Agora, uma coisa que eu tinha colocado tanto diante de Deus, sair totalmente diferente do que eu planejava, para mim foi... Nossa... Aí eu tive que ir atrás de rever toda a minha vida com Deus, entendeu? E ainda bem que eu consegui amadurecer isso, e depois eu pude ter o entendimento e eu consegui... olhar e entender realmente o meu papel ali com Deus. Mas você sempre se diminuiu. Sempre. Mas eu não falo isso querendo me... Não, você não tá. Mas é a forma que eu me vejo... Tipo assim, ao mesmo tempo que eu me diminuo, eu sei que eu sou muito importante pra Jesus. Entendeu? Mas eu sei que eu não mereço nada. Mesmo ele me dando muito, muito, muito mais do que eu mereço, entendeu? Enfim, eu sempre tive isso dentro de mim. Acho que não teve um momento que... Não lembro de um momento que eu aprendi isso. Você cresceu com isso, mas é a minha praticidade de vida. Não, e você também cresceu na igreja, cresceu nesse ambiente. Então, eu acredito que você tinha uma verdade enraizada no teu coração. Sim. Ninguém conseguia tirar do teu coração a certeza de que tudo que Deus faz é bom. Entendeu? Você teve isso plantado no teu coração. E eu acho que a gente precisa buscar isso, semear no nosso coração a palavra de uma maneira que ela não saia. Eu não posso ouvir a palavra de um jeito que as circunstâncias façam com que eu esqueça da palavra. Sim. Entendeu? Eu tinha que ter essa certeza. Mas aí tá. E aí você passou por isso. E como foi? Aí a gente deu um time, né? Não queria mais falar disso. Vamos respirar, vamos pensar em outra coisa. E daí, quando o meu marido tava treinando pro Ironman, ele fez o Ironman, foi tipo assim... Eu expeli o bebê em maio, começo de maio. Ele fez o Ironman no final de maio. Então, tipo, eu lembro que foi muito próximo da viagem. Eu ainda tava pós... tudo, e a gente viajou para ele fazer a prova e tal, e foi muito legal, viajamos com os nossos amigos, tudo, e eu lembro que na prova eu fiquei animada, eu ia poder estar voltando a fazer exercício, eu sempre fiz exercício, sempre fui ativa, né, aí nesse período todo eu fiquei parada. Aí eu sempre corri, tipo, correr por cardio, né, aí dentro do Ironman eles fazem 42 quilômetros, né, eles fazem uma maratona, e na corrida do Ironman eu falei, eu quero fazer isso um dia. Fiquei curiosa com a sensação da corrida, né? Não do resto, da natação e da bike.
Aí eu conversei com o Felipe e falei, aí tinha uma maratona depois de 3 meses, que era em Floripa. A maratona é 42 quilômetros. Aí eu falei, será que eu dou conta de treinar pra fazer? Aí falei com o Felipe e falei, vê com o treinador, né? Que é o treinador dele, que daí se tornou o meu agora, que é o Diego. Aí eu mandei mensagem pra ele e ele falou, o que você já correu? Tipo, qual que eu... Mandei lá pra ele e falou, não, vai ser apertado, mas dá. Aí entrei de cabeça na corrida. Tirar o foco daquilo. Total. Treinei muito, foram 3 meses de muito treino, meu Deus do céu. E fiz a maratona em agosto. Foi exatamente 3 meses depois do Ironman, que foi no final de maio. Aí fiz a maratona, foi muito legal, foi uma das experiências mais legais da minha vida. Fiz até com o Felipe, ele me acompanhou, ele é muito mais rápido que eu, mas aí ele fez junto comigo. E foi muito especial, porque eu consegui, tipo assim, a corrida meio que foi uma terapia pra mim, porque eu ia correr, eu só olhava pro nada, às vezes conversava com Deus, às vezes não, só ficava quieta e só curtia o treino, sofria pra caramba, me arrependia de estar ali, porque é difícil pra caramba correr. E foi muito bom, foi um período muito, assim, de descanso para meu corpo, minha mente, de tudo que passou. Aí eu terminei a maratona e quando eu terminei, eu me emocionei muito. Eu terminei a linha, até as fotos da linha de chegada é muito engraçado, porque eu tô, tipo assim, aos prantos. Que foi um sentimento de, tipo assim, fiz o processo e chegou no fim, dando tudo certo, entendeu? E se não desse tudo certo, tava tudo bem também. Mas é que foi tão bom conseguir conquistar alguma coisa, né? Então, acho que foi um alívio muito grande ter terminado. E daí, aí eu sempre falava, depois da maratona a gente volta a tentar engravidar. E foi o que a gente fez. Terminei o ciclo, corri e tal, voltamos, até então eu não tava usando nada, eu só evitava. E daí, a gente voltou a tentar, e de primeira, de novo, eu desconfiei. Eu desconfiei, falei, então, alguma coisa não tá normal. Já fui direto também pro Beta, também antes de... Nunca mais comprou de farmácia? Nunca mais comprei. E deu que eu tava grávida. E daí eu fiquei feliz, mas eu fiquei muito séria. Tipo assim, tá. Tipo, tô feliz, mas tô com medo. Feliz, mas vamos ver. Apática. Não quero, tipo assim, não quero criar expectativa. Contei pro meu marido, ele ficou feliz e tal. Ficou, meu Deus, mais rápido de novo, né? Que a gente... Meu Deus, como eu sou fértil. Mas eu fiquei tipo assim, não quero ficar muito, muito feliz, não. Eu quero esperar, não queria comemorar. Parecia que meu corpo não queria comemorar. Tá. E com Deus? Esse era o sentimento, tipo assim, Deus, tô feliz, mas eu não queria sofrer de novo. Então eu preferia ficar na minha, tipo assim, contei... Não vou comemorar porque ainda não sei o que o senhor vai fazer. Tipo isso. Aí, contei pra quem tinha que contar, sem fazer surpresa nenhuma. Falei, não faço mais surpresa, não faço mais revelação, porque isso aí não serve pra nada. Depois a gente fica olhando, fica triste. Esse era o meu sentimento. Isso eu tinha um pouco de raiva. Não fiz surpresa, tipo assim, só contei, ó, pessoal, tô grávida. Enfim. E daí, até que... Aí a gente fez o ultrassom, tá? Foi evoluindo tudo certo, graças a Deus. Aí foi no comecinho ainda da gestação. A gente sempre é muito apreensivo pro ultrassom, mesmo tendo essa confiança e tal. Ah, mas é uma experiência, né? Porque a confiança que vocês tinham em Deus não isentava vocês de entender que a vontade dele poderia ser diferente. Sim. Então vocês não tinham com a certeza de que ia ficar tudo bem, vocês tinham a certeza de que Deus estava. Eu lembro que na primeira gestação, beleza, fizemos ultrassom, foi um balde de água fria. Aí na segunda, o medo era estar no lugar. Tava no lugar, ufa. Aí na terceira, meu Deus, preciso passar da semana que eu perdi. Esse era o pensamento. Eu ia, sabe, por etapas. Por fases. Passou a semana que eu perdi na terceira gestação. Ufa, mas agora tenho até 3 meses. Que é o mais seguro, digamos assim, né? Que tem menos chance de perda e tal, até 3 meses. Aí tudo isso era bem apreensivo, assim, os ultrassom. Mas eu lembro de um momento, Deus me pegar e falar, olha, se eu tive com você até aqui, agora você vai... Tipo assim, agora você vai ficar preocupada? Acorda, né? Tipo, tá tudo certo. Você não confia em mim? Então tá tudo bem. Eu te amo, eu tô aqui e vamos seguir. Aí isso foi Isso foi num momento específico, assim, pra você? Foi num dia a dia normal, no começo da gestação, que eu tinha ainda esse sentimento de não querer comemorar, sabe? De ter essa dúvida. Não, mas pode ser que eu perca de novo, né? Que eu não tava me permitindo viver essa alegria de descobrir. Aí, Jesus me falou isso, né? Daí eu falei, não,
amém, então tá tudo certo. Claro que eu ia ainda apreensiva até os 3 meses, eu ia. Depois dos 3 meses eu relaxei. Aí eu vivi feliz da vida, tava tudo certo, não tinha mais medo. E graças a Deus foi uma gestação super saudável, muito tranquila. Um menino. O parto também, né? Foi Parto muito rápido. Foi Muito rápido. Estourou minha bolsa às 6 horas da manhã. Eu continuei em casa, a minha como é que é o nome? Fisioterapeuta, foi lá, a Bel, e fez o toque, eu tava com 1%. Um centímetro de dilatação só. Ela falou, podemos ficar aqui de boa, tal, vamos esperar. E tudo isso ela falando com a minha médica. E daí, Aí eu comecei a ter muita dor, aumentou muito, né, as contrações. Fui pro hospital, eram umas 10h30, mais ou menos, cheguei lá perto das 11 horas. Aí eu lembro de chegar lá com muita dor e pedir anestesia. Porque eu nunca tive, tipo assim, eu queria tentar normal pra não ter que fazer uma cirurgia. Mas se eu precisasse pra cirurgia, tava tudo certo. E se eu precisasse de anestesia, se não tivesse aguentando, tava tudo certo também. Aí eu falei, olha, eu tô com muita dor, eu quero anestesia. Aí nesse momento a enfermeira do hospital tava fazendo toque. Ela falou, minha filha, você vai pra sala de parto agora. Tá com dilatação total. Isso foi, tipo, das 6 até as 11 da manhã, 11h40 ele nasceu. Gente! Foi muito rápido. Que bênção! E foi tudo certo, graças a Deus, é o Ravi. Quanto tempo ele tá hoje? 8 meses. E se você tivesse que dar um conselho pra alguém que tá passando por um não de Deus, o que você diria? Eu acho que é conhecer Cristo. Porque depois de tudo que a gente falou, até pensando antes de vir pra cá, eu tava pensando, né, O que você ia falar? E eu acho que é isso. É Cristo. Foi por causa dele que eu aguentei passar por tudo isso. Porque a gente não consegue viver sem Cristo. Né? Tá na palavra. Eu acho que pra mim é isso, é conhecer Cristo. Entender, né? Eu acho que a gente ter esse entendimento do plano de Deus, do que Jesus já fez, isso coloca a gente num lugar de submissão e de entender que não existe uma coisa que a gente não vai conseguir passar se a gente está com ele, né? Eu acho que a gente ter esse entendimento, primeiro que a gente sai da sensação de eu mereço mais do que eu tô tendo, porque quando a gente conhece Cristo de verdade, a gente entende que a gente não merece. A gente não merecia o que ele fez, né? Então, a gente já tem mais do que a gente merece. Se a gente conhece, a gente entende que existe uma paz que Deus pode, né, nos dá. E eu acho também que a tua história, ela deixa ali pra gente que o não de Deus, às vezes, ele não é permanente. Sim. Às vezes, o que você tá passando hoje, né? Por exemplo, às vezes lá, se a Sara, da primeira perda gestacional dela, tivesse, eu nunca vou ser mãe, meu Deus, como que vai ser? A gente não sabe. Olha lá como Deus te surpreendeu rápido, né? Às vezes demora meses, às vezes demora anos, às vezes talvez seja permanente, mas talvez não seja. Mas o que eu acho que o que eu gosto de ver na tua história é você foi submissa o tempo inteiro à vontade de Deus. Eu queria ter um testemunho de que eu não questionei, me questionei. E você foi submissa. Eu lembro até que em uma das perdas eu te mandei uma cesta e eu escrevi assim: eu fico feliz de saber que você, mais do que eu, sabe que Deus está no controle. Porque eu pensei assim, gente, se tem uma pessoa que eu tenho certeza que tem convicção do que Deus faz, ela sabe mais do que eu. Se duvidar, eu tava lá questionando a Deus, entendeu? Então, assim, essa paz que você tinha, ainda que triste, ainda que sofrendo, a paz que você tinha só vinha porque você tinha essa certeza no teu coração, né? Sim. Eu vejo muito isso assim, você tinha tão enraizado de que Deus é bom e que o que Jesus fez por você já está feito e que as outras coisas somos nós que estamos aqui, né, buscando. Eu acho que isso daí fez a diferença na maneira que você enfrentou tudo isso, né? Com certeza. Então, é isso. Obrigada. Tua história é linda. Que você continue abençoando e testemunhando e impactando muitas pessoas com a tua história. E que você que está nos assistindo, né? Se você está passando por um momento difícil, por alguma perda, por uma situação em que você está se questionando. Deus, cadê você? Deus, por que está falando não para mim? Que você tenha no teu coração essa convicção de quem Jesus é. Se você souber verdadeiramente quem Jesus é, você vai ver que nada mais importa, que é tudo sobre ele, né? Exatamente. É isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado.